Olá, meus irmãos. Quanta satisfação voltar a falar com vocês. Rogando que a paz do Mestre amado Jesus esteja com todos nós. Hoje falaremos sobre o moço do manto marrom. Narra João, o quarto cronista da Boa Nova, no capítulo 21, versículo 25 do seu Evangelho, que muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever. Marcos escreve em seu capítulo 9, versículos de 37 a 39, a respeito da atitude de João, ordenando a um homem que parasse de cuidar dos obsedados, em nome de Jesus, porque não pertencia ao círculo do Nazareno. É Leon Tolstói que realiza o resgate da personagem através da psicografia de Ivone Pereira, narrando-nos que, mesmo muito jovem, aquele personagem era visto a seguir Jesus, onde quer que ele se encontrasse. A tiracolo trazia, de um lado, um saco de couro de carneiro, onde guardava, envoltos em retalhos de linho muito alvo, 2 roletes de madeira, espécie de carretéis, um deles sempre suprido com papiros, utilizados para a escrita pelos intelectuais da época, conforme o uso grego. Esteletes, sais coloridos e uma espécie de flauta, um pífano. Do outro lado, em outro saco, trazia um alaúde. Seguindo Jesus, o moço do manto marrom procurava se sentar no chão, ou em um banco improvisado com uma pedra, ou na soleira de uma porta, e punha-se a escrever o que ouvia. À noite, na pensão modesta a que se recolhesse, ou o celeiro de alguma casa particular, ele desenrolava os papiros e, à luz de uma candeia de azeite, tudo relia. Estudava mesmo, até alta madrugada, fazendo anotações, comentários, em outros retalhos de papiro ou peles de ovelha, colecionando tudo caprichosamente. É como se, em sua mente, já estivesse delineando algo que surgiria bem mais tarde, o livro. Muito erudito, escrevia em grego, aramaico, o latim, e por vezes compunha versos acerca do que ouvira e vira, por mais de uma vez presenciou as extraordinárias curas realizadas pelo meigo Rabi. Ele estava presente quando o chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, procurou Jesus, suplicando-lhe ir à sua casa, pois sua filha, uma menina de 12 anos, estava presa de febre violenta. Assistiu, assim, à cura da mulher portadora de terríveis hemorragias. Jesus, então, empurrado daqui e dali, aproximou-se tanto do jovem, nessa oportunidade, que seu manto lhe roçou o rosto. Emocionado, o moço tomou da ponta do manto e ali depositou um ósculo de veneração. O Nazareno voltou-se, fitou-o em silêncio e pousou,
por um instante, sua mão sobre a cabeça do moço, abençoando-o. Os dois olhares se cruzaram. Nenhuma palavra foi pronunciada. Logo mais, o alarido festivo anunciava que a filha de Jairo estava curada. Ali mesmo o jovem retirou o tubo de estiletes, os carretéis com os papiros, os sais coloridos, e escreveu sobre o que presenciara. Alguns dias depois, estando em uma praça, aguardando a vinda de Jesus, o moço começou a observar aquela multidão que também ali esperava. Por onde andaria Jesus e os apóstolos? Possivelmente em outras localidades, fazendo bênçãos. Mas ali os doentes começaram a ficar impacientes. Havia gemidos de um lado, queixa de outro. Finalmente, em torno do meio-dia, tomado de profunda compaixão, o moço se levantou da sombra da videira, onde estava sentado desde o alvorecer, e aproximou-se de um daqueles endemoniados em convulsão. Colocou sua mão sobre a cabeça do pobre homem e exclamou: em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. O doente ainda rolou pelo chão, gritou roucamente. Finalmente surpreso, parecendo acordar de um pesadelo, se ergueu e, um tanto envergonhado, limpou a poeira da túnica e se foi. Estava curado. O restante daquele dia foi dedicado todo a curas de obsedados. Parecia ser a especialidade daquele moço. Nos dias seguintes, ele continuou. Foi então que João, em presenciando a sua tarefa, lhe proíbe de continuar, visto não pertencer ao grupo de Jesus, não ser um dos apóstolos. Estranhamente, não demorou muito a que o mesmo João Evangelista retornasse a ele, desculpando-se humildemente e participando-lhe que continuasse no seu ministério. O próprio mestre, informou João, autorizava, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. Vieram depois os tristes dias da prisão e morte do Divino Mestre. 7 dias tinham passado. O jovem acabara de escrever sobre as notícias da ressurreição tão falada. Cansado de escrever, de ler e de chorar, adormeceu e sonhou. Sonhou que Jesus o visitava em seu pobre albergue, radioso, e lhe pedia que tratasse de curar também as almas. Não somente os corpos, eis que essas são eternas. Ou seja, as almas são eternas. Assim, o moço do manto marrom passou a atrair crianças e jovens para perto de si, através da música. Tocava melodias doces em flauta, e quando se via rodeado, dizia que se sentassem, porque ele tinha histórias muito lindas para contar. História de um príncipe que descera dos céus, e ele narrava o que vira e ouvira do Cristo. Depois declamava ou cantava seus versos, que falavam de verdades eternas, revelando-se em mérito, professor e educador. Durante o dia trabalhava remendando mantos e túnicas, carregando água e cestos de compra, levando camelos e cavalos de estrangeiros a beberem e para serem lavados. Pela manhã,
e ao cair do crepúsculo, dava suas aulas. Aos discípulos interessados, apresentavam a cópia das suas anotações sobre o Nazareno e sua boa nova. Quando reconhecia que seus ouvintes haviam assimilado as lições, partia para outras terras. Na sua velhice foi visto na cidade dos Césares, ou seja, Roma, ainda de olhos sonhadores, tocando velhas melodias em seu pífano, ou recitando e cantando lindos poemas ao som do seu alaúde. Poemas que falavam de um príncipe que abandonara temporariamente as estrelas para ensinar aos homens a lei de amor. Nunca ninguém lhe registrou o nome. Na juventude, chamavam-no moço. Na velhice, avôzinho. Personagem esta grandiosa. Trabalhador da seara de Jesus. A ele se refere o Evangelho com rapidez. No entanto, seu nome está escrito no livro dos céus, pelo desempenho da grande tarefa: amar a Deus, ao próximo e ao Evangelho do Mestre de Nazaré. Sirvo-me desta leitura para sugerir a todos os meus irmãos, que são pais, são avós, os tios, que aproveitemos esse momento para, enquanto as crianças estão mais presentes, para que possamos evangelizá-los. Cada um tem talento para o ensinamento, para a lição do Mestre amado Jesus. Para que a criança cresça realmente conhecendo o Evangelho. É bastante grande toda a literatura espírita no que respeita a livros, para orientando com historinhas, como tem o Evangelho da Meninada, de Eliseu Rigonati, Espiritismo para as Crianças, de Cairbar Schutel, várias obras psicografadas por Chico Xavier, tais como Alvorada Cristã, pelo espírito Nélio Lúcio, Timbolão, de Casimiro Cunha, Titino, o espetáculo continua, pelo espírito Francisca Clotilde, Os Filhos do Grande Rei, pelo espírito Veneranda, Antologia da Criança, de espíritos diversos. Nos diz Emmanuel que no livro Vida em Vida, no capítulo Teus Filhos, os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico. Solicitam-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Sejam, pois, quais forem as circunstâncias constrangedoras que te afligem no lar, reflete, acima de tudo, em teus filhos que precisam de ti. Nos diz, para concluirmos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo A Comunidade de Espíritos, dos Espíritos Puros, que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias.
e no nosso planeta Terra. É Jesus quem nos guia. É Jesus o responsável. E uma pleiade de espíritos de luz e de amor. Dr. Bezerra de Menezes entre eles. Muito grato, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Fica na paz de Jesus. E que assim seja.